pessoal, e começa agora mais um programa em destaque. Estamos de volta, isso mesmo. E para justificar esse tempo aqui em off que o programa em destaque estava, eu vou fazer esse programa aqui hoje sozinha. Sim, e é esse o tema do programa. Sim, vamos falar de luto. Vamos falar do que nós ficamos em luto, por que ficamos, devemos ficar, quanto tempo, enfim. Por quê? Porque eu estou passando por isso, porque eu passei por isso e é por isso que o Em Destaque ficou fora do ar durante esses quase 3 meses. Quem me conhece sabe que a minha mãe faleceu agora em julho, então eu estava cuidando dela, ela estava com problemas de saúde e é um baque, gente, é um baque. Então eu vim aqui hoje nesse programa falar praticamente, é um testemunho, porque o luto não é só meu. Em uma época de coronavírus, uma época de uma pandemia dessa, achar que o luto sou eu quem está passando e ninguém mais seria muita arrogância. Mas dividir com as pessoas isso que eu estou passando, eu acredito que seja muito bom, porque é o pertencionismo, vamos ser solidários e vamos trocar experiências, né? É aquele famoso a vida continua e a gente precisa continuar. Então, se eu tô aqui hoje de volta, é porque eu passei por alguns estágios do luto que algumas pessoas possam, hoje ou amanhã, vir a passar, né? Então, perder uma mãe é muito difícil. É muito difícil, é muito doloroso. E a gente sabe que não é uma coisa do dia para noite para se superar. Só que as pessoas, elas acabam sempre dizendo: você precisa superar, você precisa se livrar das coisas dela, você precisa se livrar das energias. Ela foi cremada, então, você precisa se livrar das cinzas. São cobranças, cobranças e cobranças, mas você precisa ser você. Você precisa ter o seu tempo, saber que o luto é seu, que as cobranças da sociedade são da sociedade e que aquele tempo é seu. Afinal de contas, quem viveu com a pessoa foi você. Eu vivi com a minha mãe durante toda a minha vida. Então não adianta agora querer que do dia para noite eu me desvincule dela, eu esqueça dessa vida que eu tinha com ela, ainda mais o final dela, da vida dela, que eu estava cuidando dela como se fosse minha filha. A gente se acostuma até com as coisas ruins. Então, de ter que trocá-la, de ter que trocar a bolsa de colostomia, de ter que fazer as comidas, de pesá-la e comemorar cada 15 gramas que ela engordava, gente, isso daí a gente se acostuma até com as coisas ruins. Então, não adianta. Eu recebi de pessoas falando assim: agora você está livre. Gente, eu daria tudo para não estar livre, sabe? Então, nessas horas, a gente quer se isolar, a gente quer, sabe, viver num buraco, numa ilha deserta e não ter contato com ninguém. Então, as piores coisas do mundo são os meus pêsames, minha solidariedade. Você tem que viver a sua vida e as piores das piores, essas como, né, tipo, viúva é quem morre, ou que não foi o meu caso, ou senão agora você está livre. Gente, não precisamos nem comentar sobre isso, né? É uma mãe, só isso. Se eu me sentisse livre desse fardo que a pessoa supostamente estava dizendo que eu estava carregando, eu não seria uma pessoa humana, né? Mas vamos deixar pra lá que isso daí é uma coisa que a pessoa tem que ver com ela mesma. Então, tem algumas fases. Eu tô, assim, lidando com alguns amigos também, algumas amigas que perderam a mãe, não por coronavírus, mas, né, porque as pessoas simplesmente falecem nessa vida e é muito difícil a gente superar mesmo. Então, assim, as cinzas, ai, nossa, precisa voltar para a natureza. Mas a gente é egoísta por natureza, ok? E sinta-se normal por ser egoísta. Eu falei que eu vou passar o Natal com a minha mãe e vou passar o Natal com a minha mãe. Em forma de cinza, em forma de vela, que eu acendo toda semana, porque a fé está na gente. Seja você um bandista,
seja você evangélico, católico. Na missa de 7º dia da minha mãe, estava lá uma amiga minha que não acredita em Deus, Michele Severino. Beijo no seu coração. Ela não acredita, mas ela estava lá. E muitos que se dizem meus amigos não estavam lá. Então, nessas horas a gente vê quem é quem, né? Isso também vale muito pra gente refletir. Na hora da festa, tá todo mundo com a gente, mas na hora que a gente perde alguém, quem é que está ao nosso lado? Família? É amigo? Quem é, né? Eu tive que fazer tratamento com psicóloga, sim, porque eu passei minha vida inteira com a minha mãe. Então vocês sabem, olha, até o cenário do Em Destaque mudou. Diz um ditado aí na psicologia que quando a pessoa corta o cabelo é porque o relacionamento terminou. E eu mesma cortei a minha franja. Então, psicólogos e psicólogas de plantão podem dar os vereditos de vocês. Coloquem aqui, comentem, porque eu mesma cortei. Isso aqui foi uma maneira de eu voltar aqui, tanto é que eu tô gravando esse novo Em Destaque depoimento, que nós vamos voltar agora com Em Destaque, com entrevistas, com tudo, depois de 3 meses fora do ar, 3 não, né, muito mais, porque eu tava cuidando dela, enfim. Então, isso aqui foi uma maneira de eu dar uma volta por cima, uma guinada, um 180, ou isso aqui foi uma maneira de eu buscar minha criança interior. O que é esta franja? Mas ela me deu forças para buscar a Priscila, que está aqui hoje conversando com vocês. A Priscila que não desmoronou, que chora, que fala sobre os seus problemas, mas que não desmoronou porque sabe que lá de cima ela está olhando e está torcendo para que eu continue prosperando aqui embaixo. Então, a gente tem que ter fé, e não importa de onde vem a sua fé. O que importa é que você saia da cama sempre querendo vencer. E essa aqui é a importância. Agora, o tempo que isso vai acontecer, isso depende de você. Só que também não pode ficar tanto tempo na cama, porque já virou depressão. E aí vale buscar ajuda, né, gente? Eu busquei sim. Porque não tem vergonha não, porque a gente precisa de ajuda. Tem hora que a gente está ali embaixo, tem hora que a gente está aqui em cima e a gente precisa entender. A cabeça, o cérebro é o que mais a gente tem de grandioso e também de perturbador. Então, cuide do seu emocional, porque o seu emocional, ele é muito poderoso. Então, tem algumas dicas aqui que eu vou falar para você. Se você está passando por isso ou se você está com alguém que esteja passando por isso, para você ajudar aí, tá? Cada um no seu tempo, cada um na sua hora, respeitando. Ai, nossa, porque a pessoa faleceu, vamos agora tirar o quarto dela, vamos dar as roupas. Não, na hora certa você vai saber isso. Na hora que o seu coração mandar. Porque naquela primeira semana não adianta falar, ai, tá morando no coração, no céu. A gente é egoísta mesmo, mas a gente quer que esteja com a gente. Não adianta isso, a gente quer que esteja ali. Entendeu? Por mais que a gente saiba que esteja sofrendo lá no hospital, na cama, entendeu? A gente tá querendo a pessoa viva. A gente é egoísta, a gente é humano, por isso que a gente tá aqui pastando, porque a gente tá pagando os pecados, entendeu? Mas vamos lá, anote essas dicas. Não ignore o luto. A morte é uma transformação psíquica profunda e só experimentada quando nos deparamos com ela. E é isso mesmo, entendeu? Só quando a gente sente na pele o que é que a gente vê o que é o luto. Então não adianta você ficar palpitando aí se você nunca perdeu ninguém. E se você perdeu, também não adianta você julgar, porque a sua maneira de interpretar o luto é diferente de outra pessoa. Tá? É tudo muito relativo. Tem pessoas que a morte de um cachorro é muito mais intensa do que a morte de um parente. E nós vamos julgar? Não. Cada um tem a sua intensidade e tá tudo certo, tá? Busque ajuda, isso mesmo, busque ajuda. Não é vergonha para ninguém a gente saber que a gente precisa de ajuda sim, que nós não estamos sozinhos, mas também nós não precisamos ficar desamparados. Ok? Não se isole.
Porque a gente tem essa tendência a se isolar. Aí falar, ah, vou ficar aqui isolado, tudo, só que aí vira uma depressão e vira algo mais sério. E a saúde emocional vai piorando, piorando, piorando. E quando você vai ver, o negócio tá muito pior. Então, não se isole, busque ajuda, tá? Porque nós somos seres humanos, a gente tem direito de chorar, a gente tem direito de ficar revoltado. Inclusive, eu tenho um livro aqui em casa que minha mãe comprou, que é revoltado com Deus, alguma coisa nesse sentido, que ela comprou quando minha avó faleceu. Enfim, leia bastante, tente ocupar esse seu tempo, né? É difícil, mas tenta, porque a cabeça funcionando, você acaba tendo outras opções aí na sua vida e vai ampliando um pouco essa linha de pensamento. O luto não tem tempo, é isso mesmo, não tem tempo, é o teu tempo que vai dizer quando que esse luto vai acabar. Aliás, ele não vai acabar, ele vai virar saudade, porque vão vir as épocas aí, agora logo mais vem o Natal, tudo, então eu sei que vai ser mais um tempo de saudade, mas a tristeza ela vai se transformando em saudade, né? E é isso que a gente tem que saber que vai acontecer naturalmente, tá? Então, se permita chorar, se permita ficar revoltado, se permita falar, se permita tudo, porque você está no seu direito. Desapegar não é esquecer. E lembre-se disso, tá? Quando você for se desfazer das roupas da pessoa, das coisas, enfim, não é que você está esquecendo, você simplesmente está repassando, tá? Que essa pessoa, inclusive, ela ia gostar muito. Porque também você não precisa ser mesquinho, egoísta e guardar tudo pra você. Tá? Há outras pessoas precisando mais, eu mesma já doei as roupas da minha mãe, olha, demorou muito para eu conseguir fazer isso, mas um dia eu consegui colocar tudo, levei, tá, no núcleo espírita, e tá lá para pessoas que precisam disso, precisam de roupa, de sapato, de calçado, enfim, então essas pessoas vão usar. Eu acredito que ela lá de cima ficou muito mais feliz do que se eu guardasse em casa, como recordação, como um mimo, né? Porque aí seria muita mesquinharia. Aos tempos, volte à rotina. Isso mesmo. Tá? Eu mesmo, vocês podem ver que eu mudei aqui, né, o cenário. Essa mesa ficava ali, que vocês viram o fundo. Eu já troquei quadro, cozinha. Eu tô trocando tudo que eu posso para poder não tentar lembrar. E você vai voltando à sua rotina. Sim, você precisa voltar à sua rotina. A gente precisa sobreviver, precisa pagar conta, tudo. Então, vá mudando as coisas. O que você puder mudar de lugar, mudar de cor, mudar tudo, mude, tá? Não que isso você esteja fazendo para esquecer a pessoa, mas simplesmente para dar um novo rumo à sua vida, à casa, certo? Já se você não pode mudar, então vamos mudar a casa. Tá? E por fim, a terapia, tá? Que foi o que eu falei para vocês que eu precisei fazer. Então, não é vergonha para ninguém se precisar de ajuda, porque a saúde emocional é muito importante e sem ela a saúde física não adianta nada. Então, o programa em destaque está de volta e a partir da semana que vem já tem mais entrevista para vocês. Espero que vocês deixem os comentários de vocês aqui, que vocês falem das experiências de vocês, deixem também os relatos de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E nós estamos juntos novamente. Beijos no coração e até semana que vem!